Filipenses capítulo 3, versículo 12. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Não que já tenha alcançado. Nos textos anteriores, o escritor vem descrevendo sobre o seu empenho para agradar a Deus, realizar a obra para a qual foi chamado e ter o privilégio de participar da ressurreição dos mortos em Cristo Jesus no glorioso dia do arrebatamento da Igreja remida do Senhor Jesus. E movido pela esperança, ele destaca o fato de que precisa fazer muito mais do que já fez pelo reino de Cristo Jesus para ser digno de participar do arrebatamento da Igreja de Cristo. Se um homem como Paulo, que é um dos heróis do cristianismo, sustenta e afirma de que precisa melhorar mais ainda como cristão, porque os santarrões não reconhecem de que precisam também ser mais humildes, aprendendo com o exemplo do apóstolo Paulo? Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Ser humano perfeito, só existiu um, que foi o Cristo de Deus. Porque diz as Escrituras que ele não pecou, não falhou, nem errou, e não se achou engano em seus lábios. Ele viveu de forma digna perante os homens e principalmente diante de Deus. Se um homem como Paulo não se acha perfeito, por que os hipócritas religiosos vivem se achando melhor do que todo mundo? Quem for digno de participar do arrebatamento da igreja e herdar a vida eterna, isso será não por méritos pessoais, mas sim fruto da bondade, da misericórdia e da graça de Deus. Ninguém está imune à prática de erros e ninguém é blindado ao pecado. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo, reconhecendo que não é perfeito e que ainda não é digno de ser participante do arrebatamento dos salvos. Paulo nem por isso desiste de buscar a graça de Deus para que possa ser envolvido na infinita misericórdia do Pai. Mais adiante ele escreve: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação
de Deus em Cristo Jesus. Recuar não fazia parte dos planos de Paulo, no que concerne a tudo aquilo que ele abraçou no reino de Cristo Jesus. Mesmo estando preso, sendo perseguido e correndo risco de eminente morte, ele não pretendia voltar atrás e deixar o Evangelho de Cristo Jesus. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo. O apóstolo sabia o que era necessário da sua vida e queria e tinha metas para alcançar com seus objetivos. Para tanto, ele fazia tudo com planejamento e um programa de realizações. Isso porque ele tinha convicção que chegaria ao porto desejado. Ele tinha um alvo a ser alcançado e com isso prosseguir era o seu lema de vida. Todo aquele que faz a sua decisão em seguir a Cristo de conformidade com o seu Evangelho não pode nem deve cochear em dois pensamentos, nem tampouco se deixar levar por dúvidas. Pelo contrário, deve seguir em frente para alcançar a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso. Não se sabe ao certo sobre que tipo de prisão o apóstolo se refere. Se ele está tratando da prisão física ou se está escrevendo em figura de linguagem para representar a forma como ele se achava tão ligado a Cristo ao ponto de não mais ver condições de se afastar do seu mestre, o Senhor Jesus. O autor pode também estar se referindo aos vários aprisionamentos que já teve que enfrentar pelo Senhor Jesus, inclusive no momento em que estava escrevendo esta sua carta. Ele, conforme os comentaristas bíblicos, estava preso justamente por amor de Cristo Jesus, o seu Salvador, o nosso Redentor. Finalmente, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. O que aconteceu com o apóstolo Paulo é justamente o que acontece com os cristãos verdadeiros. Ele foi efetivamente transformado pelo poder da palavra de Cristo, e o seu encontro com o Senhor Jesus o fez ser mudado em uma nova criatura. Por isso que o apóstolo se achava apto a sofrer e até morrer, se fosse necessário, por Cristo Jesus, o seu Senhor, o nosso Senhor, Ele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por gentileza, compartilhe este comentário com todos os seus contatos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.